eu aprendi no movimento das mulheres negras, eu aprendi com as que vieram antes de mim e com as que estão comigo agora, né? Nós devemos dizer quem somos, né? Quem somos, sabemos nós, ainda que a gente não se constitua sozinha, ainda que a gente não se construa sozinha. Quem me conhece já sabe, eu gosto muito de me apresentar, porque demorou tanto tempo, né, para que eu pudesse dizer meu nome com orgulho, dizer quem eu era com orgulho. Eu sou Viviana, né? Eu gosto de me colocar no mundo enquanto negra, enquanto mulher, enquanto nordestina, enquanto professora e enquanto mãe. Enquanto mãe de um menino negro, né? Isso significa que eu me apresento, eu venho para vocês nesse lugar de quem sobrevive. De quem sobrevive a uma sociedade machista, a uma sociedade racista, a uma sociedade profundamente patriarcal, misógina, né, que arreta a gente todo dia, que todo dia tenta fazer a gente desistir. Uma sociedade que fez com que mulheres como eu, que vieram antes de mim, que tinham conhecimento que eu tenho, o meu conhecimento é minha herança, né, veio de outras até chegar a mim, que esse conhecimento não fosse delas. Mulheres que foram concebidas para não serem autoras de sua vida. Esse é o lugar que todo dia eu vivo, sobrevivo e me reinvento. E é desse lugar de sobrevivente que eu falo para vocês. E por que eu falo isso? Porque, às vezes, como a gente está embaixo desse grande teto virtual, a gente pode ter a impressão de que a gente vive a mesma vida e de que nós somos as mesmas pessoas. Não somos, né? Não é a primeira vez na minha vida, né, que eu olho para os lados e me pergunto, onde estão as outras como eu? Onde estão os outros como eu? Porque se somos a maioria da população, só tem eu e mais um aqui? Porque se somos a maioria da população, não tem quase ninguém que pareça comigo nesse lugar? Desse lugar é o lugar de onde eu falo. E é o lugar que eu honro, é o lugar que eu trago comigo na potência de dizer, ou a minha fala vem para mudar, ou é uma fala que não merece ser feita. Ou a minha fala vem para dizer que pessoas como eu, com esse nariz, com essa boca, com esse cabelo, podem sentar na mesa como todo mundo senta, ou não vale a pena sentar na mesa. Ou eu trago isso e amarro isso antes de sentar na mesa, ou eu não sento. Porque eu não estou aqui sozinha. Eu lembro de todas e todos que vieram antes de mim. Lembro de todas e todos com quem eu aprendo todo dia. Eu aprendo muitas coisas. Aprendo, inclusive, e principalmente, a olhar a vida e a trazer a vida para perto de mim. Na minha história profissional, na minha trajetória profissional, eu venho sendo defensora de direitos humanos, ativista dos movimentos negros, ativista dos movimentos de mulheres, ativista do movimento de infância. E eu faço isso porque, para mim, as crianças são agora, as crianças não serão. As crianças são um presente e devem ser percebidas no presente. As crianças são já. E onde as crianças não estão, compete a mim, compete a nós falar por cada uma delas. Vivemos nesse momento toda essa pandemia e ninguém escuta falar sobre as crianças. Vivemos toda uma pandemia e a única fala sobre as crianças que nós ouvimos é como elas estão aborrecidas dentro de um apartamento assistindo cartoons. Por que a gente não fala sobre as crianças que agora não têm casa? Se na pandemia todo mundo tem que ficar em casa para ficar bem, por que a gente não fala de quem não tem casa e desde antes da pandemia não estava bem? Se a gente fala que na pandemia a gente tem que se alimentar bem para fortalecer o nosso sistema imunológico, por que a gente não fala de quem já não tinha o que comer e agora tem menos ainda? São sobre as crianças. As crianças são as pessoas que são o presente. Todo mundo ama as crianças, mas ninguém ama as crianças de verdade. Nós somos um país que mata crianças, somos um país que estupra criança, somos um país que explora sexualmente crianças. Somos um país que não ama suas meninas, somos um país que não ama suas mulheres. E ou nós mudamos a maneira de pensar e perceber as crianças, ou não haverá futuro. Porque não existe futuro se não houver presente.
E as crianças são o presente. As meninas são o presente. Se a gente pensar nas crianças, se a gente olhar para as crianças, a gente vai perceber que tem uma coisa com elas que já teve com a gente e não tem com mais ninguém, só as crianças têm. Só as crianças conseguem ver o mundo da forma que elas veem, porque as crianças têm frescor no olhar. Desse lugar do mundo que elas estão, elas veem um mundo completamente diferente desse mundo que a gente enxerga agora. Imagina quantas coisas elas não poderiam nos ensinar se nós a ouvíssemos, mas a gente não quer escutar. Quanta coisa uma criança poderia nos provocar a mudar, porque ela está vendo. Eu já vi, você já viu, mas agora a gente não vê mais. A criança tem o frescor, a criança tem o agora dentro dela em tudo que ela faz, mas a gente não quer escutar a criança. Quando eu penso na minha história de vida, eu penso que de todas as coisas que são mais importantes para mim, para ser quem eu sou, a maioria delas eu aprendi com crianças. A maioria delas começaram quando eu era criança. Quando eu olho para a maneira como hoje eu sou mãe, quando eu olho para a maneira como hoje eu penso na minha relação com meu filho, eu descubro de uma resiliência no cuidado desse adolescente que começou comigo quando eu era criança, no contato com a minha irmã mais nova, que foi a criança mais persistente que eu já conheci na minha vida. Camila uma vez disse para minha mãe que um versículo da Bíblia que ela mencionou estava equivocado. Minha mãe duvidou. Minha irmã passou 3 dias ininterruptamente lendo a Bíblia até encontrar o versículo e até provar que ela estava certa. Eu nunca conheci ninguém tão persistente. As crianças são persistentes. Há 10 anos atrás, a minha irmã gêmea foi morar nos Estados Unidos. E a gente que viveu a vida inteira juntas, eu vim para a vida aos pares, né? Aos 10 minutos de distância, foi o único momento até então que eu tinha passado mais longe da minha irmã. Ela foi na frente, reconheceu a área, mandou me chamar, e aí, aos 30 anos, ela vai embora, vai morar em outro país. Ela me manda uma carta. E ela diz assim, eu quero te lembrar de uma coisa que a gente viveu aos 4 anos de idade. Aos 4 anos de idade, a gente estava indo para a escola e manhã tinha mandado para a gente biscoitos wafers de abacaxi, os nossos preferidos. E aos 4 anos de idade, esperar 2 horas até a hora do lanche era tempo demais. E a gente ficou sentadinha pensando. O que a gente podia fazer para comer os nossos deliciosos biscoitos? E eu me lembro, ela dizia, que tu olhasse para mim e me dissesse, bora chorar? E eu disse, bora. E a gente chorou. A gente que não teve nenhum problema de adaptação na escola, a gente chorou. E mandaram a gente para casa. E quando a gente chegou em casa, a gente comeu os nossos deliciosos biscoitos. E de lá para cá, foram tantos outros boras. Foi, bora estudar Paulo Freire, bora fazer pedagogia, bora andando até a Conde da Boa Vista, lá em Recife, bora assistir aquele filme no Cinema São Luís, bora fazer uma pós em História da África, bora reler Simone de Beauvoir, bora estudar Bell Hooks, bora fazer o quarto dele, do Ben 10, bora fazer a festinha de 1 ano dele, bem colorida, bora pensar o nome do meu filho. Foram tantos boras que ensinaram que o essencial sempre será tangível. Não importa quantas luas nos separem, não importa quantos quilômetros ou oceanos nos distanciem. O essencial sempre será tangível quando a gente estiver certa na acolhida, certa para fazer a pergunta, certa de ter alguém com a gente para perguntar e responder bora. Isso eu aprendi aos 4 anos de idade. O que é que você pode aprender com a criança hoje? Obrigada. Bora lá! Bora, bora! Puxa, bora! Bora, Viviana! Bora, Vivi! Sensacional, maravilhosa! Maravilhosa! Bom, essa é uma poesia, adorei! Linda! Amei! Gratidão! Amei!